A palestra também é voltada para alunos de psicologia, tá? Então, fiquem atentos, porque o que eu vou comentar tem tudo a ver com essa área. Eu vou me apresentar primeiro, meu nome é Simone Godoy, ou Simone Cavalcante Godoy. Todo mundo me conhece por Sica, então todo mundo me chama Sica Cavalcante. Eu sou professora da Universidade de São Judas, na realidade, sou professora em alguns pontos nesse momento. Eu sou coordenadora do curso de Comunicação Visual, que é de Design Gráfico, das ETECs de São Paulo. Eu sou coordenadora de uma das ETECs, que é a Maria Augusta Saraiva, que fica no Bom Retiro, que é só sobre design. Opa, que bom, Thaís! Você vai curtir, tenho certeza. Sou professora da São Judas há 3 anos, sou professora do curso de design, design bacharelado, design tecnólogo. Sou professora de 2 ETECs do curso de comunicação visual, então, além de ser coordenadora, sou professora em 2 ETECs, a Albert Einstein e a Maria Augusta Saraiva. Também sou integrante do escritório de design chamado Atom Studios, que tem também como professor da São Judas, o professor Huck Gianelli. Não sei se ele dá aula para vocês, ou já deu aula para algum de vocês. Ele é meu parceiro dentro da Atom Studios. A gente tem um canal no YouTube. Vou colocar aqui para vocês, se vocês quiserem ver. Studios. E o meu Insta, que é Sica Cavalcante, onde eu tenho postagens praticamente diárias a respeito de design. Então, ele tem um perfil que é pessoal profissional, mas eu posto muita referência. No YouTube da Atom Studios, eu tenho um programa chamado Cicateca, que de tantos alunos me perguntarem referências de livros, referências de estudos, de artigos científicos, dentro da área de arquitetura, design, arte e comunicação em geral. Então, a gente resolveu montar o Cicateca, que é a biblioteca, né, sobre design, arquitetura, e falando muito a respeito de tudo isso, como permeia a comunicação. A minha formação é em design, com habilitação em comunicação visual pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ESPM. Lá eu fiz iniciação científica em design de cinema, e meu mestrado é em figurino, então está relacionado com arquitetura e com design, figurino para espetáculo de teatro, com o estudo todo feito no Teatro Arena, de São Paulo, com o designer e arquiteto Flávio Império. E meu doutorado agora, que está sendo pela São Judas, o meu mestrado foi pela Universidade de São Paulo, e o meu doutorado agora pela São Judas, sobre cenografia no design. Eu estou fazendo em arquitetura, porque existe um casamento muito grande entre os 2 assuntos. Eu sou uma apaixonada pelo assunto, então tudo que vocês estão vendo aqui atrás não é papel de parede, é livro mesmo, tá? Eu sou muito apaixonada pelo assunto, então eu sempre tenho alguma referência interessante para indicar para os alunos sobre o que ler a respeito de determinado assunto dentro dessas áreas que eu comentei. Tá certo? Se vocês quiserem me acompanhar, tanto pelo Instagram quanto pela Atom Studios, lá a gente tem sempre materiais dedicados a esse tipo de informação, inclusive design de produto, tá? O assunto que a gente vai comentar hoje, que é cor, a gente sempre vai falar dentro do universo ligado à comunicação e com a percepção da cor. Dentro do design, a gente vai falar de cor, forma e tipografia. Então, a forma, os formatos que a gente tem de enviar essa comunicação, se a gente está trabalhando com formatos orgânicos, se a gente está trabalhando com formas geométricas, a tipografia, que é a escrita, a fonte que a gente usa, e existe um estudo demasiado a respeito disso no momento do uso, porque a gente tem algumas características que a gente chama, que são ergonômicas, que estão ligadas à percepção da pessoa. Então, no momento em que a pessoa está indo 11 horas da noite, vai dormir, resolve pegar alguma coisa para ler, e ela é o público daquela publicação, e ela encontra alguma dificuldade na leitura, isso é obrigação do designer, e hoje a gente tem uma área que chama UX Design, ou User Experience, tá? Que lida muito com isso, sobre o comportamento das pessoas no momento que acessa determinado produto. Então, quem está por trás desse projeto tem que pensar a respeito de cor, forma e tipografia para deixar isso muito mais fluido no momento da leitura, senão o leitor abandona a sua leitura, tá? No demais, quando a gente vai falar de cor, inclusive eu estou dando um curso no momento pela Atom Studios, que é sobre o assunto, que vem falando sobre
cor de forma neurológica e neurolinguística, tá? Em seguida, a gente fala de teoria da cor, que é o que eu vou passar um pouco para vocês hoje, cor e design, depois cor e design em interiores, em seguida cor na moda e, por último, cor no cinema. A gente está no momento agora em cor na arte. Eu vou passar, inclusive, algumas referências que eu separei para vocês, que são super importantes nesse percurso, tá? Então, cor é um assunto que, se você adentrar, ele vai ser inesgotável, porque tem uma série de personalidades dentro da história que estudaram cores. Se a gente fizer uma imersão nisso, são muitos. Depois eu coloco aqui, você pode me acessar pelo Insta ou pela Atom Studios. Você pode deixar uma mensagem lá, tá? É um curso que as pessoas vão fazer online, o curso vem gravado, tá? E você tem ali toda a percepção e as referências bibliográficas para cada módulo, tá? Esse curso está em andamento, a próxima turma começa provavelmente no mês de junho, que é quando esse termina, tá? E eu vou passando tudo bem quentinho, toda semana sai uma série de vídeos, sim, esse é pago, que é pelo escritório. A gente tem dentro da Atom Studios uma área de cursos que chama Núcleos, e a gente faz parcelado, aquela coisa toda, né? O curso, no momento, ele foi R$500, e o aluno pode dividir em 12 vezes, tá? Então, fiquem à vontade se vocês quiserem o contato por lá, porque é uma diversidade muito interessante que a gente comenta dentro dos cursos. O próximo curso vai ser sobre economia criativa, então é importante também a participação, né, das pessoas que são dessas áreas que estão aqui hoje, tá? Eu vou abrir aqui um pouco os slides para a gente iniciar, e aí a gente já começa a conversar sobre, tá? Um minutinho só. Então, a gente tem aqui sobre teoria das cores, e no início a gente vai falando sobre a percepção do Newton quando estudou dentro da física a relação da cor com o nosso organismo. Então, a forma como nós enxergamos, tem um designer que eu sou muito apaixonado, um italiano chamado Bruno Munari, que ele fala uma coisa bem especial, que pode ser entendida dentro do ambiente da cor. Cada um de nós tem um armazém de ideias. O que significa isso? Nós temos procedências diferentes. Então, cada um de vocês que está aqui vem de um lugar diferente, teve uma criação diferente, então nós temos modos diferentes de perceber as coisas. Além de que o nosso órgão da visão, ele é diferente de cada um. E a cor, na realidade, ela não tem existência material, ela tem essa questão da luz, que é causada na nossa retina e que nós enxergamos as plataformas com cores dessa forma, né? Então, entra a luz pelo nosso olhar, né? Pela nossa retina, e a gente consegue enxergar cor nos materiais, só que cada um de nós enxerga de forma diferente. O seu negócio tirou? E? Pagou? Oi? Acho que ela não percebeu que eu tô mutar ela. Tem gente com áudio aberto. Prontinho. Pronto. Então, a gente pode perceber que depois do Newton apareceram vários outros, tanto personalidades na área do design, da arquitetura e das artes, que falaram coisas diferentes para a gente a respeito, né, dentro da história, e isso chega para a gente, obviamente, inclusive dentro da filosofia. Antes de Newton, a gente já tinha Aristóteles, que falava a respeito da percepção da cor, que tinha uma contradição com Leonardo da Vinci, em relação, o Leonardo da Vinci tinha muita inclinação para entender tudo que o que hoje, né, a gente entende dentro da física, que foi pensado pelo Newton, mas o Aristóteles já tinha uma questão diferente, e para quem trabalha com psicologia, isso é super importante, que tem a ver com a percepção das pessoas. Cada um de vocês, acredito, que tem cores de preferência, e isso vem justamente do background que vocês têm desde a infância. Então, esses pequenos JPEGs que a gente chama, essas imagens que a gente tem na cabeça, que a gente vai herdando, que viram memórias, as cores estão nelas, e muitos de nós acessa isso no momento que vai fazer as escolhas diárias ou nas cores destinadas para os nossos trabalhos, tá? Então, a teoria da cor, ela compreende essa questão, tanto no momento que eu uso
a cor para comunicação, mas sem dispensar, e sim pensar, inclusive, em primeiro momento, na reação que as pessoas vão ter a determinado material, como as pessoas se sentem com isso. Esse cara aqui ao lado, esse círculo cromático, ele foi criado por uma pessoa muito especial dentro do design, da arquitetura, da comunicação, que nós tivemos na escola Bauhaus, na década de 20. Um pouquinho antes da Bauhaus, nós tivemos uma escola na Rússia, a Bauhaus aconteceu na Alemanha, e nós tivemos, um pouquinho antes da Bauhaus, uma escola na Rússia, a gente tem ali 1917, o momento que cai o Nicolau II, que era czar, né, na Rússia, e entra os bolcheviques, entra o Lenin, e ele começa a fazer um trabalho muito importante, porque cerca de 80% dos russos eram analfabetos na época. Então, precisava de uma comunicação que, através da cor, inclusive, que chamasse a atenção dos trabalhadores para erguer novamente a Rússia com características voltadas. Fala, Ti, tudo bom, querido? Com características que eram importantes para a época, que era elevar o nível de conhecimento desses trabalhadores, inclusive com a leitura. E foi criada uma escola chamada Vikutemas. E essa escola, ela tinha um ateliê artístico chamado Svomas, de primeiro. Tá? Eu vou ver se até eu vou deixar o chat aberto, que aí eu não estou conseguindo abrir ele aqui. Peraí. Vou colocar aqui. O nome da escola era Vikutemas, na Rússia. Na entrada, saindo, né, por perto de 1919, tá? E o cara que eu comentei da Bauhaus, ele chama Johann, e a escola se chama Bauhaus. Essa escola, ela é uma das escolas mais importantes no que se fala de design, de estudo no mundo. E esse cara, o Johann Zitten, ele foi convidado, ele vem de Viena para dar aula na Alemanha. E quando ele chega lá, ele era um monge masdeísta, então tudo que a gente vê de prática de yoga, tudo isso já acontecia. Essa religião, o masdeísmo, é uma envergadura de uma religião persa. E então ele já fazia exercícios de yoga com o pessoal em 1920, 21, 22, dentro da Bauhaus. Ela criteriosamente começa em 22, mas todo esse passo tem um pouquinho anterior. E ele era um cara muito especial. Ele começou a dar aula para o ensino que a gente chama hoje de fundamental, e ele percebeu que as crianças tinham uma linguagem criativa para colocar para fora e que a autoridade professor dentro de sala de aula tolhia esses alunos em relação à criatividade. Então, ele deixar livre o aluno para criar, e aí sim criar instrumentos para que ele melhorasse essa condição de criatividade, fez com que esses alunos criassem uma educação visual muito anterior do que hoje nós temos. Então, no século XIX já havia isso em alguns lugares, mas a partir de 1920 a gente tem uma característica muito proeminente com o Johann Zitten, porque ele já pensa que o desenvolvimento pessoal de cada um faz com que cada um de nós tenha uma característica criativa, já que nós pessoalmente, singularmente, temos características diferentes, então somos criativos diferentes. Então, não existe exatamente alguma coisa que é errada, mas alguma coisa que comunica, de fato, muito melhor. E a cor, ele começou a fazer um estudo disso, a partir de 1940, ele começa a fazer esse estudo muito mais profundo, e ele cria o The Art of Color, que é o livro onde ele vai trazendo toda a experiência dele como professor, e criando esse círculo cromático que vocês estão vendo aqui. No lado esquerdo do círculo cromático, vocês podem ver que vocês têm as cores que nós chamamos de cores frias. Essas cores que estão à esquerda, a gente chama de frias, porque são cores que trazem tranquilidade e psicologicamente, inclusive, geram confiança. Se vocês observarem os logotipos de escritórios de advocacia, convênios médicos, coisas do tipo, sempre vai trazer, a maioria das vezes, uma cor que é voltada para uma cor fria, um verde, um azul, e isso é uma característica super importante para pensar psicologicamente das pessoas, porque que essa cor causa questões de confiabilidade, de tranquilidade,
E do outro lado, a gente tem as cores que são muito mais rítmicas, mais enérgicas. Por exemplo, se vocês estiverem fazendo uma identidade visual, um logotipo, porque não é só o logotipo, é tudo que vai ao redor de comunicação. Vamos pensar numa escola infantil em que seja voltada para crianças que sofram de hiperatividade. Então, essa escola é destinada para crianças que tenham esse aspecto. O que vai acontecer? Se a falta de informação da pessoa que fizer a identidade visual para esse local for tanta, o que a gente chama de micreiro, né? Porque são pessoas que usam os softwares, fazem artes maravilhosas, mas não sabem como montaram aquilo em relação a questões voltadas para o consumo. Se aquilo ali está certeiramente comunicando o que ele precisa. Imagine se você utilizar só cores quentes, vamos supor o laranja, que é uma das cores mais excitantes do círculo cromático, em termos psicológicos, inclusive, vamos supor que essa pessoa faça uma identidade visual. Essa cor laranja vai aparecer no uniforme das crianças, na fachada da escola, nos materiais educativos, em toda a escola, nos banheiros, porque é a paleta cromática de identidade do local. Se essa cor ela gera energia, o que ela vai fazer na cabeça dessas crianças? Então, existe uma responsabilidade muita em ser designer ou ser alguém que trabalha com cor, porque ela pode causar aspectos delicados na vida das pessoas. E eu estou falando todas as pessoas, adultos, crianças, idosos, tá? Um tempo que eu trabalhei com interiores, eu criei, uma senhora me pediu para trabalhar cores na sala e no quarto dela, e ela queria um vermelho berrante no fundo da sala, em uma parede só que ficava atrás da estante, e ela queria um verde-limão, que é das terciárias, que eu já vou falar a respeito disso, no quarto. Antes disso, eu já fui me precavendo, procurando informações importantes, né, me precavendo em relação a isso. Então, eu perguntei se existia algum problema cardíaco, problemas de hipertensão na família, porque essas cores excitam a mente. O que aconteceu? Ela quis de qualquer jeito as cores, ela falou que sofria de hipertensão, mas que tinha absoluto controle. 3 meses depois, ela não saía do pronto atendimento, porque essas cores excitam o olhar. E isso é neurológico, são coisas que a gente não percebe. E aí, obviamente, teve que tirar tudo isso. E foi numa época de textura em parede, e isso foi horrível, porque para tirar, a pessoa tem que sair mesmo de casa, porque você tem que, né, tirar tudo aquilo ali lixando. Então, foi um desespero tremendo em relação a isso. Então, existe sim. Pode falar. E a textura na parede, ela também provoca essas emoções junto com a cor, né? Sim. Mas a cor ainda tem um fator proeminente em relação a isso. A textura causa junto, porque ela é um fator de comunicação junto, mas ela tem, a cor tem um papel muito importante. E ela ficava justamente de frente para essa cor enquanto assistia a TV. Por isso que eu falo, a paleta cromática que você tem dentro de casa, ela pode fechar um ambiente, ela pode abrir um ambiente, ela pode tornar esse ambiente mais amplo, ela pode ser mais confortável, ser mais cirúrgico. Cirúrgico, eu estou dizendo mais industrial, inclusive, as pessoas que gostam de uma paleta de cinza dentro de casa. Então, a cor que você usa dentro de casa, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas quando você é criança, que você vai à casa da avó, muitas crianças não se sentiam bem, casa de vó, casa de tia, quando iam à casa deles. Porque normalmente tinha ou o azul, ou o violeta, ou o verde. Isso sempre estava presente na casa. A maioria das casas, pintada tanto por dentro quanto por fora. E essas cores, por exemplo, se você tem pessoas que sofrem de depressão dentro do lar, as cores azul, e a violeta, principalmente, a violeta na cromaterapia, ela tem questões de cura, mas não é esse assunto que a gente está tratando aqui. Ela tem características que podem deixar as pessoas para baixo. E isso traz sérios problemas, e as pessoas não têm essa informação, e isso pode causar. Eu tenho uma aluna em design de interiores, em outra instituição, no Senac, que ela colocou uma cor extremamente excitante no quarto do filho, e a gente já sabe que os adolescentes hoje têm questões de hiperatividade por tantas funções e por conta de tecnologia, e o menino dorme na sala direto. Ela falou assim, Sica, eu coloquei um laranja no quarto do menino. E eu achei que, puta, isso ia dar uma alegria
Eu falei assim, não, você está fazendo com que a cabeça dele vá muito mais rápido do que já está. Então, tem algumas características que são super importantes dentro do círculo cromático. E ele é dividido em 3 cores. As primárias, né, as secundárias e as terciárias. A gente vai falar daqui a pouco a respeito disso. Deixa eu dar uma olhadinha no chat, que eu não estou conseguindo... Ah, agora ele abriu. Exatamente. Olha só a Miriam comentando aqui, né, que usa uma terapia com cores que ela faz para ajudar com a enxaqueca. Eu também sofro disso, né? Já passei por várias medicinas alternativas e eu tenho sérios problemas de enxaqueca crônica. Já fiz uma série de exames e, na realidade, tem uma característica, Miriam, que está voltado pelo fato de eu ter 5 empregos, por exemplo, né? Por isso amo ficar no meu quarto, ele é quase todo azul, me sinto bem. Se você não sofre de problemas de depressão, realmente, tranquilidade em relação a isso, né? A terapia com cores, você tem uma que chama cromaterapia, né? Que é utilizada cores em cima, né? Raios em cima de você. Essa cor fica permanente em cima de você por alguns momentos, né? Opa! E faz essa total diferença em relação a outras coisas, como meditação, que você pode trabalhar junto para lhe ajudar, tá? Violeta para quem tem ansiedade ou hiperatividade. Violeta para quem está fazendo cromaterapia e que a luz vem em cima de você é boa. Para ter dentro de casa é delicado em relação a isso, porque ela vai te trazer calma. Ela vai te trazer calma. Agora, para pessoas que sofrem de depressão, não. Tá? Para pessoas com hiperatividade, sim. Ela é boa. Tá? Vamos lá, gente. Então, a gente tem aqui, né? O lance relacionado... costumo gostar muito mais de cores escuras, como roxo, preto e cinza. É interessante, Lucas, você ter comentado isso, porque na psicologia da cor, você tem 2 características com o preto. O preto, ele pode ser underground, ele pode ser algo sujo, e ele pode ser algo elegante. Então, depende de como você está usando isso. Se você usa isso dentro do ambiente da sua casa, então, ele é um quarto que fecha, né? Um quarto com cinza, ele é um quarto que fecha o ambiente. Uma questão que é interessante é que você não precisa ter todo o quarto fechado com cinza. Você pode ter uma parede lúdica de cinza. Matheus! E em volta, beijão, meu querido. E em volta você ter paredes com tons mais claros, tá? E isso ajuda para equilibrar o quarto, entenderam? Então, isso faz uma diferença muito grande. Você não precisa ter o quarto inteiro de cinza, porque você vai fechar o quarto. Se você utilizar cinza numa parede, o restante você usar um creme, um azul, ou um creme, um branco, você vai ter uma amplitude maior do quarto sem precisar perder, tá? O cinza. Então, ajuda, mas não é exatamente como a cromaterapia te ajuda, entendeu? Porque é o raio, a cor projetada em cima de você. É um outro aspecto, essa fica difusa dentro do ambiente. É um quarto equilibrado, Milene. É um quarto equilibrado, porque você tem uma cor neutra, tá? E uma cor leve, muito suave, quente, é uma cor quente, mas é uma cor bem suave. Então, você tem um equilíbrio dentro do quarto entre as cores frias e as cores quentes. Então, isso traz tranquilidade e traz uma parca energia com o amarelo. Então, se isso de fato te dá uma animada, mas tem que prestar atenção, Renata, se isso não excita a sua cabeça. Preste atenção, nós temos, sim, Sione, nós temos as cores que estão relacionadas à ansiedade, para te deixar mais calmo, são as cores frias. Agora, você precisa ver se tem características de ansiedade e depressão, porque se for depressão, as cores frias têm uma tendência a te deixar mais para baixo, tá? São cores que vão fechando o quarto. O cinza, que é uma cor neutra, ele não é nem fria nem quente, mas ele tem uma característica industrial de fechar ambiente. Então, você se sente dentro de uma caixa, assim, se você não tomar cuidado, tá? Então, tem pessoas que têm fobia de ambientes muito fechados. Então, se você tem uma cor assim, no momento que você fecha em dia de chuva, à noite, coisas do tipo, você sente como se estivesse dentro de uma caixa.
Então, a ansiedade, as cores frias ajudam. Agora, para a depressão, não. E geralmente elas vêm um pouquinho acompanhadas, né? Você vai ter um lugar equilibrado, Matheus. Você vai ter um lugar equilibrado, tá? Se você tem uma cor que ela é fria com uma cor quente, tá? Você vai ter um lugar equilibrado. Cuidado para não fazer uma demão muito grande numa cor fria, para não ficar pesado o quarto, procura ter um equilíbrio, tá? Exatamente. Lembra quando eu falei do Bruno Munari? Que a gente tem essa característica que o gosto pela cor, ele não vem do nada. Ele vem da tua história, em alguns momentos que você percebeu essa cor e se apaixonou por ela por causa de algum motivo que talvez você não se lembre. E você carrega isso contigo. Ótimo, porque você teve uma que tem uma cadência bem mais suave. Tem algumas cores, rosé claro, é muito bom, rosa claro, um salmão é legal, né? Uma paleta que seja quente, mas seja um amarelo bem claro, matizado de branco, tá? Então é importante. Existem, tanto na Coral quanto na Souvenir, algumas cores que são mate. E isso também ajuda, porque as cores brilhantes incomodam no quarto, porque ela tem reflexo de luz. Então, é interessante você ter aquelas cores mate, por exemplo, tem uma, se não me engano, na Coral, que chama erva cidreira. Eles já brincam justamente por isso, porque faz essa questão de você deixar o ambiente mais calmo. O vermelho e o amarelo. O amarelo, dentro do que é muito usado, né, no fast food, você tem o amarelo que te dá fome, ele abre seu apetite. E o vermelho que faz com que você coma e vá embora. É o fast. Então, vamos supor que alguém já parou aqui? Pensem no France Café e pensem no McDonald's. Alguém já parou para abrir um livro e ler dentro do McDonald's? Não. Em qualquer fast food, você não faz isso. Porque é justamente para você comer, levantar e ir embora. Ele não tem essa pegada de que você vai ficar dentro do ambiente. Da mesma forma que Starbucks tem uma comunicação que não é vermelha e amarelo, mas os dois têm posicionamentos diferentes de mercado. Tiago pode concordar comigo em relação a isso, ou quem faz design aqui. Por que o France Café não temeu o momento em que a Starbucks veio para o Brasil? Não é o público. O público que frequenta o France Café é um público mais maduro, senta para conversar de fato, abre um livro, não tem a pressa de ir embora. Starbucks veio com público B para o Brasil, público de classe média, que a gente chama classe média, classe B. Muita gente acha que é classe C, mas não é. É a classe B. É caracterizado classe média aquele que tem condição de pagar a escola dos filhos, 2 carros na garagem e que viaja para fora. Então, classe C terminantemente não é, né? Então, a gente pensa essa relação da Starbucks, quando ela vem para o Brasil, que ela conquista muito mais a classe C. E a classe C faz o quê? Foi a classe C que fez Starbucks um sucesso, porque com os copos com seus nomes instagramáveis. Então, e você pode perceber que a maioria de quem frequenta o France Café também entra e vai embora, apesar da cor ser verde. Não é um lugar para todo mundo ficar parando para ler. Tem muita gente que faz blind date lá, né? Que faz os encontros de aplicativos, essas coisas, né? Mas não é um lugar para você ficar lá, né? Repousando, tranquilo, lendo um livro. E tem uma característica intrigante. A maioria das pessoas que frequentam Starbucks consome chocolate, não consome café. Então, tem uma diferença muito grande. Porque quando procuramos significados, elas têm diferentes definições, de acordo com a situação em que ela é aplicada. Exatamente. Eu vou passar alguns livros para vocês no final, e tem um que eu sou muito apaixonada, que é o Psicodinâmica das Cores na Comunicação, que ele vai falando das cores de forma cultural, e em seguida ele vai falar das cores aplicadas em várias situações, o que ela pode soar. Então, o preto, como eu falei, ele tem a característica do underground, mas, ao mesmo tempo, ele tem essa característica que pode ser usada para elegância.
tá? Então, ele vai falar de uma forma bem ampla e as sensações que cada cor traz. Esse livro é maravilhoso, tá? Só que eu tenho outras indicações também para fazer para vocês, tá? Vamos lá, vamos pensar aqui as cores. Então, o amarelo, que é primário, misturado com azul em partes iguais, vai dar o verde, que é a secundária, tá? Então, a gente está falando de pigmento ou no software, tá? O azul misturado com o magenta, que é entendido como vermelho, em partes iguais, ele vira o violeta. Sim, exatamente. Uma sorveteria que foi utilizada a cor laranja para instigar calor. Então, muito do contrário, que muita gente pensa que vai usar o azul por causa da questão do gelo, não. Você tem que usar cores que vão abrir, né, o apetite dessa pessoa para a pessoa sentir calor e ter vontade de consumir. O magenta misturado com amarelo em partes iguais vai dar o resultado de laranja. Então, esses resultados, eles são as cores que a gente chama de secundárias. E cada uma delas pode ser matizada de preto, para fechar, e de branco, que é a monocromática, que eu vou mostrar aqui. Ó, essa daqui, ó, harmonia monocromática, onde você tem a cor original e você vai matizando de branco para fazer com que tenha características amenizadas da energia que essa cor tem. Estou fazendo um trabalho, projeto de escola, estamos escolhendo, pensando, o Mackenzie é vermelho. Isso não deve incomodar? Pensem numa coisa que é muito importante. O Mackenzie, ele é uma escola, uma universidade, que ela tem uma história ali na Maria Antônia muito forte. Inclusive, uma treta muito forte com a USP. A USP foi parar na questões políticas. E que a USP foi parar onde a gente sabe hoje, na cidade universitária, justamente por causa disso. A pós-graduação da USP, de arquitetura e de design, ela fica ali atrás da Rua Maranhão, que foi onde eu cursei a pós-graduação. Mas ela ficava ali também. Então, existia uma treta muito grande. Então, tem algumas escolas, algumas universidades que têm algo que é emblemático na sua história. E que, se você utilizar a cor, pode saltar aos olhos das pessoas alguma lembrança, e isso não pode acontecer. Por exemplo, tem aluno que chega comigo para desenvolver identidade visual, e ele chega e fala, professor, eu não vou usar essa cor porque é muito boa na fonte. Isso significa que a cor deu certo. Para as meninas, se eu falar de Planet Girls, que cor, aquela marca de jeans, que cor eu estou falando se eu te falar de Planet Girls? Rosa. Exatamente. Isso significa, existe uma escola muito importante que os psicólogos também estudam, que é a Gestalt. Ela tem uma última lei, a Gestalt, que vocês provavelmente vão ver em algum momento no curso, que ela fala de pregnância. E a cor e a forma traz pregnância para a cabeça das pessoas. Então, você se recorda da cor dos logos, a cor das embalagens. Você sabe que o leite no ambiente do supermercado, o leite, quando é azul, você sabe que ele é desnatado. Quando a embalagem está com alguma cor azul, a diferença é que ele é desnatado. Tem várias características que vão te dando essas pistas no meio do caminho, tá? Vamos falar um pouquinho das cores quentes e das cores frias. Então, as cores quentes, ela tem esse efeito da alegria, do dinamismo, da confiança, da amizade, todo mundo junto. Então, elas são vibrantes, atrevidas, excitantes, expansivas. Então, tem a questão de você usar... Olha só que interessante para quem falou a respeito de estar a dúbia, né? Se eu uso numa situação, eu uso outra. O vermelho, quando ele é usado para emergência, e o vermelho, quando ele é usado para falar de paixão. Olha como as coisas são diferentes. Então, precisa ver o tom de vermelho, né, que é utilizado, e para que circunstâncias ele é feito. O vermelho para paixão, ele tem uma característica mais carmim, e o vermelho é um vermelho aberto, que a gente utiliza para emergências de hospital. Tá? Então, tem essas características que são de suma importância prestar atenção. Já nas cores frias, elas são sugeridas para trazer questões de relaxamento, questões de seriedade, de distanciamento, de tranquilidade. Então, deve ser muito observado que se a pessoa é muito introspectiva
e ela tem um ambiente que é colocado azul, lascou, porque a bicha vai fechar de vez, né? Então tem que tomar esse cuidado. Eu tenho esse jeitão de falar, viu, gente? Desencanado. Tá? Então eu tenho o jeito catedrático de falar, mas eu tenho as besteirinhas que eu falo também. Mas é importante prestar bastante atenção nisso. Se você é uma pessoa fechada, que não tem grande comunicação, que você gosta de ficar na sua, se você tiver em um ambiente que tiver as cores, que tiverem essa questão de distanciamento, isso pode fazer com que você fique muito mais ensimesmado. Então, é um olhar diferente que vocês vão ter agora na hora de voltar para casa. E isso, quando você coloca nos materiais de comunicação, também vão gerar essa condição. Então, é muito importante pensar no momento que você está comunicando, com quem você está comunicando, quem é esse consumidor, e principalmente, que cor que eu vou usar para falar de determinada situação. É uma embalagem? É um logotipo? É uma capa de livro que eu estou fazendo? O que eu estou usando para comunicar isso para essas pessoas? Porque isso pode destoar e trazer sérios problemas, como eu já comentei, tá? Então, aqui a gente tem as misturas das cores complementares, que é uma cor primária misturada com uma cor secundária, tá? Então, você tem, por exemplo, a cor vermelha, né, que está lá, o magenta, que está sendo usado nas primárias, e você vai usar no verde, que está aqui, que é secundária. Então, na hora que você mistura, vai dar uma outra cor, tá? Então, aqui tem as proporções, inclusive, da neutralização das cores, tá? Que aqui é o cinza, o preto. E a gente começa falando de alguns esquemas de comunicação que são importantes, que são os cruzamentos que existem no círculo cromático para fazer essa comunicação de fato acontecer. Então, ajuda em uma série de questões que traz facilidade na hora da comunicação. A gente tem a monocromática, que a gente vê extremamente na moda, ela tem vários revivals, então a gente tem momentos na moda que você look monocromático, né? Aí sai, vem outras modas, como está saindo agora o tie-dye, que voltou e vai todo mundo morrer de vergonha novamente, depois de ter usado tanta coisa tie-dye. É divertidíssimo, né? Quando você vê que a moda sai. A gente tem os revivals de época, que a gente está agora. O monocromático é maravilhoso. Eu amo monocromático, uso sempre, né? A gente está bem bagaceiro agora dentro de casa, né? Deixando os looks todos parados. Hoje eu saí, fui vacinada, Tiago, hoje. Porque eu tive Covid, gente, foi uma barra. Então, eu tenho vários looks monocromáticos aqui, sou apaixonada, sou super apegada, tenho um closet que não cabe mais nada, gente, eu sou viciada em sapato e bolsa, então é bem complicada a minha vida consumista nesse aspecto. Vergonha define. Tem um amigo daltônico que faz design, ele sempre me pergunta se as pessoas daltônicas têm menos sensações. Não, elas não têm menos sensações, elas têm sensações diferentes das que nós temos. Menos sensações, não. Existe estudo, inclusive, na psicologia sobre isso, tá? Então, ela não deixa de ter. Na realidade, ela tem sensações muito mais loucas, né? Muito mais intrigantes do que nós temos, tá? Então, pede para ele procurar. Eu vou ver se eu separo algumas coisas relacionadas com isso e posso passar para vocês, tá? Que é realmente muito interessante. Os daltônicos são sempre pessoas ímpares nos lugares na hora de falar sobre comunicação e são pessoas para as quais a gente tem que pensar no momento de projetar alguma coisa, né? Se eles forem público. E aí a gente começa com as harmonias. Vamos lá pensar no círculo cromático, a gente começa com a harmonia análoga, né? Que ela é formada por uma cor, primeiramente, e ela vai consultar as duas vizinhas, tá? Então, se eu tiver, e ela sempre começa com uma primária, se eu tiver com a cor primária no azul, eu vou ter o violeta, né? E o azul que está ao lado. Então, eu vou ter aqui uma harmonia totalmente voltada para questões que são frias. Aqui eu tenho uma divisão nessa primária, no magenta, no vermelho, porque eu tenho uma fria e uma quente, e eu tenho no meio ela que é quentíssima, que é o vermelho, tá? Então, eu vou ter um ambiente ou uma situação gráfica muito mais voltada para algo quente, mais equilibrada, que tenha um pezinho na fria. Então, ela sempre vai ser uma cor primária e usando as duas vizinhas que estão à esquerda e à direita, tá?
Isso aqui traz um balanço muito interessante, é a primeira harmonia de cor que se tem, e traz um balanço interessante quando você quer usar uma cor, duas cores proeminentes de fria ou quente, e uma só que vai sobrar de fria ou quente, tá? Então, você pode ter duas quentes e uma fria, ou duas frias e uma quente. Aí é você que tem que procurar a cadência, onde você vai procurar no círculo cromático quais são mais interessantes para ambientes, para materiais gráficos e etc. Aí nós temos a complementar, né? Que é uma harmonia interessante, porque ela vai pegar uma cor que está acima do círculo e uma cor que está abaixo. Ela vai pegar uma primária e uma secundária. Então, você pode pensar que sempre vai aparecer uma quente e uma fria junto. Então, se você tem, por exemplo, o violeta, se esse raiozinho aqui do meio tiver colocado no violeta, o oposto dele vai ser o amarelo alaranjado da terciária. Né? Se eu tenho vermelho, como está colocado aqui, rapidamente ele vai pegar o verde, que é a fria. Então, ela é interessante porque ela é mais equilibrada ainda do que a anterior. Tá? Então, ela vai trazer esse destaque para as duas coisas e deixa um ambiente equilibrado, como vários de vocês comentaram aqui que já tem nas próprias casas. As dicas, né? Cuidado na hora de utilizar as cores. É interessante vocês colocarem cores quentes, cores frias, por exemplo, azul e laranja, que vai dar essa cadência de equilíbrio, tá? Então, quando a gente está falando da análoga, tomem cuidado, porque vai duas quentes e uma fria, ou duas frias e uma quente. Essa que eu acabei de mostrar, que é a complementar, é uma de cada, e vai fatalmente ser uma quente e uma fria, tá? A gente tem a triádica. A triádica, ela vai trabalhar no círculo cromático com o balanço que essas cores têm para mostrar mais harmonioso. Só que ela tem uma característica desse trabalho triangular, diferente do que a gente viu na análoga, tá? Então, eu posso ter dois quentes e dois frios, mas ela vai procurar situações diferentes no círculo cromático. Então, eu tenho uma primária, outra primária e outra primária aqui. Então, eu tenho aqui o vermelho, o azul e o amarelo para ser utilizado. Então, eu vou ter duas quentes e uma fria, só que em ângulos diferentes, tá? Olha aí, o laranja que sempre vai remeter ao Itaú, o vermelho para o Bradesco, né? Verde para o Starbucks, tem uma série que vai vir à tua cabeça. Inclusive, tem alguns games que a gente usa no celular, que é para você bater o olho na cor e descobrir qual que é a marca. Então, é delicioso ver isso, inclusive, para a gente entender essa questão da pregnância. Tem a harmonia do complemento, que está aqui já montada, né, falando a respeito da tonalidade, com as duas vizinhas da cor oposta da primeira. Olha que louco! Então, se eu tenho a seta virada para o vermelho em cima, deixa eu ver, eu tenho até um círculo cromático, gente, que eu uso aqui, que os meus alunos do curso ganharam. Então, eu mando e faço aula com eles, fazendo as combinações das cores. Ele tem uma setinha aqui, que vai mostrando em que cor eu tô. Tá vendo essa setinha que tá no lugar do vermelho? É essa setinha que eu tô mostrando aqui. Então, ela sempre vai ser o norte. E aí, as demais são as complementares que a gente utiliza para adicionar na paleta, tá? Então, esse vermelho tá colocado em cima, eu tenho que usar duas opostas abaixo dele, que aqui está colocada como o azul esverdeado, que não é essa cor, que essa cor aqui é um azul, ele é um azul bem mais fechado, e o amarelo esverdeado, que é o terciário. É muito engraçado quando a gente trabalha com pigmento, quando você vai trabalhar com cor, e o pessoal de moda também adora fazer isso, sou uma das que adora, e eu faço isso na sala de aula com os alunos, sou muito apaixonada por isso. E aí você pega esse amarelo esverdeado aqui, e aí na hora que você vai fazer as misturas, aí a pessoa coloca aquele monte de azul e aquele monte de amarelo para tentar fazer o verde. Esse é o verde da secundária. O verde da terciária é muito interessante, que você coloca amarelo, vai despeja a bisnaga amarela, e você vai com o biquinho só do pincel e pega um trisquinho de azul. Você já fez o amarelo esverdeado. Que é esse amarelo que a gente gosta, que esse amarelo quase fluorescente, assim, sabe? Com essa cadência do fluorescente, que é o amarelo esverdeado. E aí tem gente que gasta pra caramba. A experiência com o pigmento, ela é muito rica para entender sobre isso. E a gente faz isso nos cursos de design na UC de expressão visual. A gente é bem apaixonado por isso, e então a gente traz características de sintaxe visual para mostrar como isso funciona
né? E os alunos, pintam e bordam. E a gente vai pedindo trabalhos que eles façam, vocês vão utilizar a harmonia do complemento, harmonia tal, isso aqui serve para quê? Isso aqui comunica o quê? Então, é uma delícia por isso, para entender essa comunicação. E essa é a mais complicada. O amarelo esverdeado, ele continua no quente. Ai, não é, Fernanda? Que saudade. Que saudade. Eu tenho fotos maravilhosas da Unidade Moca, da Unidade Paulista, todo mundo levantando seus círculos cromáticos na foto para fazer em tela. É delicioso fazer isso, sério. O amarelo esverdeado, porque ele chama amarelo esverdeado, ele continua sendo amarelo. Se você lembra que eu falei que coloca só um trisquinho do azul, então ele continua sendo amarelo da complexidade dele, então ele continua sendo quente, tá? Ai, que gatilho, né, gente? Gente, que saudade de me montar para ir para aula. Usar uma roupa legal. Olha, eu tô com 3 dedos de cabelo branco, socorro. Pelo amor, gente. Então, esse aqui não é eu tenho ele na minha parede aqui, mas o azul esverdeado, ele é esse aqui, desse livro. É esse daqui. Esse é o azul esverdeado. Esse que está colocado na imagem está errado. Isso porque é RGB, né, gente? Se fosse CMYK, vá lá, né? A gente tem a harmonia acromática, que são usadas com as cores neutras. Então, a gente está usando as paletas de cinza, tá? Então, você vai fazendo, vai misturando o preto e colocando aos poucos o branco e vendo ele clarear, né? Então, a gente vai utilizando as cores neutras e as harmonias da natureza, que essas são também muito interessantes, que são aquelas que você fecha ou abre ambientes. Então, são cores que são ligadas à primavera, que abrem o ambiente, deixam o ambiente muito mais aberto, mais feliz. E a gente tem as harmonias de outono, que são tons terrosos, verdes e vermelhos, que fecham o ambiente para tornar ele aconchegante. Então, se você vai viajar, vai para um chalé, você vê que é tudo voltado para o marrom, né, com essas características, então está voltada para essa harmonia, que é para deixar aquecido o local, né? Então, a gente tem aqui as do outono, que trazem essas cores que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, a gente tem o vermelho, né? A gente tem esse amarronzado aqui em cima, esse vermelho amarronzado, todo mundo louco para pôr uma bota, né? É a época mais fashion. É muito interessante que tem alguns lugares do Brasil, no Nordeste, que são extremamente quentes, e que tem alguns lugares que faz um pouquinho só de frio porque é montanhoso. Gente, o frio deles lá não tem nada a ver com a gente. Por exemplo, Pernambuco. Eles têm uma área lá que o povo é desesperado, porque eles acham que o inverno é muito chique. Então, nem tá frio, mano. Só passou uma brisa e o pessoal de bota cachecol, porque quer mostrar questões de elegância, é muito fofo. E a gente aqui usa porque precisa, né? Mas eles não, é só um ventinho de nada no inverno deles e eles já usam. Nossa, vamos botar na elegância. E eu lá de regata, gente. Falei, isso aqui não é frio, rapá. Que história é essa, né? Aí a gente tem, fui para Bahia no inverno, tava 28 graus. Não é, mano? Você tem que dar risada, porque é uma situação realmente muito extrema. Por outro aspecto, eu coloquei aqui a de inverno, mas era barra primavera. Não está aqui o número da primavera. É muito interessante que esses lugares, por exemplo, aí é motivo de eu ser risada no lugar. No Pernambuco, eles saem para beber nos bares, conversar, uma série de coisas, e eles não falam de trabalho. E todo o visual deles é voltado para sandália, chinelo, sainha, vestido. E para sair na noite, teve uma época que eu usava umas botas, né? Bota de cano curto mesmo por dentro da calça, um jeans e uma camisa. Gente, eu não fui sair assim no Pernambuco, que mico. Nossa, todo mundo rindo da minha cara. Cica, você vai para uma reunião de trabalho no happy hour? Como assim? Abre essa mala, vamos procurar um vestido, uma chinela para você aqui, porque não pode, né? Coitada de mim, passei mal vergonha. Falei, escuta, vocês conversam de trabalho em happy hour? Eu falei assim, paulistano não faz outra coisa. Paulistano só sabe falar de trabalho. É muito difícil. É bem difícil. Gente, que horas são, né?
que eu tenho aula daqui a pouco, mas está terminando. Na realidade, essa passagem por aqui com vocês, ela seria uns 3 dias de aula, de verdade. Eu vou até abrir aqui um instantinho os slides, só para vocês verem que interessante o material do Neurocolor. Rapidinho, vai dar tempo, gente. Sem sofrer. Quer ver? Rapidinho. Esse aqui. Eu vou abrir para vocês verem aqui. Esse aqui é só o módulo de teoria da cor. Acho que tem 200 e poucos slides, vai vendo. Só teoria da cor. Então, a gente vai falando no início do Newton e outras pessoas que aparecem falando dentro da arte e do design a respeito das características da cor. E a gente tem o Goethe no meio, maravilhoso, né? Cara que vem da literatura, mas que tem uma percepção absurda, inclusive mística a respeito da cor. O Johannes Itten, que eu comentei com vocês, da Bauhaus, o Joseph Albers e o Paul Klee e o Kandinsky, que são da Bauhaus. O Klee foi aluno, inclusive, e o Vassily Kandinsky, que esteve naquela escola que eu falei para vocês, a Vikutemas, e em seguida ele parte para a Bauhaus. Eu falo que ele sempre fugiu da polícia, né? Porque ele fugiu das questões russas com o Stalin, foi para Bauhaus, foge do nazismo, né, do Reich, em 1933, e vai embora para a França e morre extremamente triste em depressão. É bem triste, assim, as histórias, né? O Paul Klee, por exemplo, foi colocado para fora da Alemanha como persona não grata, por causa dos estudos de cor, porque para eles, todos eles eram socialistas, né? Um absurdo, né? E quando a gente estava falando a respeito de cor mesmo, do entendimento de percepção das pessoas. É porque vocês não devem ter percepção nenhuma, né, na cabeça deles, né? A gente não tem que ter percepção nenhuma. Então, aqui estão algumas das coisas que eu comento com o pessoal, ó, técnica e subjetividade, a gente vai falando sobre didática escolar, a gente passa pelo prisma do Newton, os estudos do Newton, inclusive, aqui tem os desenhos dele mesmo, tá? E aí a gente entra em cada um dos historiadores de cor. Então, a gente entra aqui no Goethe, falando dos momentos, a gente está falando aqui de 1700, né? Foi ele que escreveu Fausto, Os Padecimentos do Jovem Werther, que é super famoso, mas era um cara que tinha uma inclinação para o estudo da cor, inclusive ele tem um livro de doutrina de cor, né? Os fatores políticos da época. Aí a gente, aqui o livro do Goethe, maravilhoso. E a gente vê os estudos. Olha nos estudos de Goethe como as cores apareciam. Não? O belo era o magenta, a razão era essa cor aqui, esse amarelo, né? Esse amarelo ouro com uma pinta de marrom. Ó, a gente tem esse pedaço que fala do nobre, do bom. Isso é os significados dessas cores. Entendimento, útil. O azul é sensualidade, supérfluo, o violeta. Olha que louco nos estudos do Goethe. E a gente tem outros autores, né, que vão passando. Eu passo pelo Kandinsky, vou passando por cada um deles para explicar. Inclusive, o Kandinsky tem um livro que chama Do Espiritual na Arte, onde ele fala a respeito das cores com características místicas, né? Então, é uma delícia falar disso, da cor passeando por toda a história e da comunicação, né? É isso, eu vou parar só um instante, isso aqui é do curso que eu estou mostrando para vocês, eu vou parar só um instantinho para mostrar as indicações de livros, que são muito importantes. A gente tem esse daqui, que eu comento, que deve ser pensado em primeiro lugar quando faz estudar cor. Ele é extremamente didático, ele se chama Cor no Processo Criativo. Vira e mexe, ele está em promoção, Amazon, Martins Fontes, agora que teve a feira da Unesp, que foi 50% de desconto, teve gente que conseguiu comprar ele por R$60. Então, é um livro para vida. Bauhaus também é um nome de banda, exatamente, do Bela Lugosi's Dead, né? Mas essa Bauhaus veio antes, meu amor. Aliás, eu sou muito fã, não só da banda, como do vocalista na carreira solo.
Se vocês não escutou, escute uma música dele que chama All Night Long. É muito linda. Peter Murphy, que é o vocalista dessa banda. Então, a cor no processo criativo, em primeiro lugar, se vocês forem adquirir para estudo, tá? Em seguida, do Joseph Albers, que eu comentei agora há pouco, a gente tem a interação da cor, que também vai falar sobre estudos cromáticos de uma forma diferente, tá? Mais apropriado com a arte. Esse cara que é uma sumidade quando se fala de cor na academia, que é o Israel Pedrosa. Todo mundo paga um pau para o trabalho dele, tá? E a gente tem o Cor na Arte, do John Gage, que também é maravilhoso. Vai falar das cores da arte do Matisse, que a cor, da realidade, para os pintores tem mais a característica de poesia, mas tem uma série de pintores que estudam as questões cromáticas de cor e fazem diagramas para poder pintar. Então, tem vários quadros que você vê, ele sai das cores quentes e vai para as cores frias. E tem os estudos a respeito aqui. E eu estou numa parte muito especial dos quadros que usam cores secundárias do Van Gogh. Maravilhoso. Na realidade, a gente tem um livro de psicologia da cor, que tem o Psicodinâmica, que eu falei para vocês, que é muito mais gostoso de ler. A gente tem esse livro aqui, da Eva Heller, que é o de psicologia da cor, mas esse livro é chato pra cacete de ler, gente. De verdade. Porque é um livro dissertativo. Ele não é um livro didático. Então, você é obrigado a ler o livro todinho para entender o que a mulher está falando, senhor. Então, olha, vou te contar, é um sofrimento, que você fica procurando as coisas e não acha, porque você não vai encontrar por capítulo. Você vai ter que ler o livro todinho para entender. Então, é chato a beça, mas vale a pena para consulta e para quem tiver tempo. Então, você vê isso aqui, você quer comprar na hora, né? Vibra, uhul, ganhei meu dia. Na hora de procurar as coisas, fica lá. Uma vida nas páginas. Então, é um sofrimento, mas é válido ter. Tem um outro aqui, o último, que é esse aqui, que é o Guia Completo da Cor, que só o sumário dele é de chorar copiosamente. Olha isso. O sumário dele vai trazer sistemas da cor, cor dentro de casa, a cor na imagem e movimento, a cor em publicações, cor na web, a impressão da cor, traçado da cor, apresentação visual, desenhar para a tela, a cor no ponto de venda, a cor na arte, cor na arquitetura, cor na produção de cores, teoria da cor, a cor em marcas e na publicidade, a captura da cor pela câmera fotográfica, manipulação da cor, é absurdo. Beleza, gente? Vocês têm mais alguma pergunta? Não é delicioso? Meu Deus do céu, esse aqui é o Guia Completo da Cor. O nome do autor é Tom Fraser. Tom Fraser. Não sei se dá para ler direitinho, eu vou escrever aqui. Tom... Eita, cacete. Me desculpa, gente. É Sica sendo Sica, não tem jeito. Tom Fraser, tá? Chama O Guia Completo da Cor. Tá? Essas são as minhas dicas. Eu ficaria mais 1 hora falando disso. Socorro, de verdade. Mas, infelizmente, a gente não tem mais tempo. Eu estou entrando em aula agora na Vila Leopoldina. Ti, quando você quiser... Menina, esses slides, só um tomo. É um pedaço só, os 200 slides. É um monte. Né? Ti, estou à sua disposição quando você precisar de mim sobre identidade visual, outros assuntos, pode me chamar que eu tenho material riquíssimo. Excelente. E eu falo pelos cotovelos, né? Só quero agradecer, tá? Se isso não mudou a vida de vocês, galera, eu não sei o que vai mudar, de verdade, cortar em tudo, né? Então é importante, legal. Eu quero agradecer muito, Sica, por ter participado aí, a gente agradece muito. E é isso, gente. Vocês vão encontrar a Sica aí durante o ano de vocês aí, então aproveitem. É a mulher. É isso, rapaz! Olha a cara, você tem coragem de falar a mulher com 3 dedos de raiz grande e arrasando na senilidade. Gente, obrigada por tudo. Ótima noite para vocês, boas aulas, aproveitem
que essa energia que a São Judas tem é deliciosa com os professores, eles são partners mesmo, estão ao lado da gente é muito humano com os alunos, e isso faz com que a gente tenha uma aproximação muito grande, mesmo estando à distância nessas questões de isolamento. Então, esses 200 slides é do curso que eu estou dando, meu amor, mas só para falar que a gente falou um pouquinho de cor aqui, mas cor é algo que a gente tem para o resto da vida para estudar. Por isso que eu dei as referências para vocês, que abrem os olhos de vocês para pesquisar muito mais. Tá certo? Um beijo imenso para vocês. Obrigado, Arquitetando, pela oportunidade. Obrigado, Ti, né? Esse projeto lindo. E qualquer coisa, eu estou à disposição para a gente conversar de novo. Nossa, na minha banca, viu, Sica? Pelo amor de Deus. Professora, muito obrigada. Vou estar lá, ó, Muito obrigada, batendo de meus verdade. carros. Ela foi incrível, incrível. Imagina, gente. Beijão. Pessoal, obrigada, Até a professora. próxima. Até. Pessoal, só não esquece de preencher Até. o form de presença, tá? Beijão. Beijo, obrigada, professora. Bom, gente, então é isso. Mudar a vida de todo mundo, cortar em todo lugar, até para quem faz aí arquitetura, na hora de apresentar os projetos de vocês, é importante saber tudo isso. É um bagulho que vai muito além do que foi passado. Uma hora não tem nem o que enxergar 1% de tudo, mas é importante estudar. Então, para todo mundo aí, a aula vai ficar gravada, a gente vai disponibilizar no YouTube, a gente só não sabe quando que vai sair ainda, né? Isso. Mas está tudo lá. Eu anotei aqui os livros que a Sica indicou. A gente tenta mandar lá no WhatsApp para vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, estamos aí. Não esqueçam de preencher o formulário. Lembra que se você não conseguir preencher esse formulário, ou até no Simpla preencher de forma errada ali, vai dar um BOzinho. Então, se atentem, por favor. Mais alguma coisa, Maia? Não, é só preencher o formulário mesmo. E essa aula, pessoal, vai ficar no canal do YouTube do Projeto Acolher. Então, como o Thiago falou, a gente só não sabe quando que vai sair, mas quando sair a gente avisa para vocês lá nos grupos, tá bom? O certificado tem até 2 semanas depois do evento para vocês receberem, tudo bem? É isso, gente. É isso. E para quem vai ter prova 1 aí, boa sorte a todos. Tá complicado essa prova. Isso, gente. Vou ter hoje, tô em choque. Eu abri a minha hoje também. Mas é isso, gente. Então, brigadão, boa noite a todos aí. Até mais. Até, pessoal. Tchau, tchau.